na cidade de Conceição. Atenção, Conceição, atenção! Procurador Regional Eleitoral emite parecer e pede cassação de Samuel Lacerda por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2024. O Procurador Regional Eleitoral Renan Paes Félix se manifestou e divergiu da sentença da 42ª Zona Eleitoral de Conceição, que imputou multa, porém não acatou o pedido de inelegibilidade e cassação do mandato do Samuel Lacerda e solicitou a cassação do mandato do atual prefeito da cidade de Conceição, o Samuel Lacerda. Você está me acompanhando agora aqui em Conceição pela rádio Conceição FM em primeira mão. Nós tivemos acesso a um documento do recurso eleitoral movido por Marcílio Lacerda contra o atual prefeito da cidade de Conceição, o Samuel Lacerda, que pede a cassação do mandato de Samuel e a inelegibilidade dele por 8 anos por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2024. E atenção para os detalhes. Marcílio Lacerda buscou a reforma da sentença proferida pelo juízo da 41ª Zona Eleitoral de Conceição, que, em desacordo com o parecer do representante do Ministério Público Eleitoral da primeira instância, julgou parcialmente procedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta contra os candidatos eleitos de Conceição, o Samuel Lacerda e Nilda Diniz. Aduz em favor de sua pretensão que os investigados utilizaram o poder político na qualidade de prefeito de Conceição e candidato à reeleição nas eleições de 2024 para se reeleger ao mesmo cargo, fazendo uso excessivo da máquina administrativa com o intuito de beneficiar sua própria candidatura. Alega que, para tanto, ocorreram contratações desproporcionais de servidores temporários, sobretudo no ano eleitoral de 2024, sem qualquer respaldo legal e sem a realização de seleção sequer simplificada, configurando uma estratégia para cooptar os votos dos contratados em favor de sua candidatura. Além disso, teria ocorrido a indevida divulgação e propagação de festa em período igualmente proibido pela legislação. Diante disso, requerem o provimento do recurso com a consequente reforma da sentença de improcedência prolatada pelo juízo de primeiro grau. O recurso interposto pelo prefeito Samuel Lacerda visava a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a presente age, com a consequente extinção da multa aplicada na sentença. Em prol de sua pretensão de reforma, o recorrente, no caso Samuel, argumenta que, ao contrário do entendimento do juízo sentenciante, que considerou as contratações questionadas na inicial realizadas fora do período vedado, ou seja, os 3 meses anteriores ao pleito, supostamente não houve excessos de contratações. Entretanto, a sentença aplicou a multa no patamar máximo, com base no dispositivo realizado à conduta vedada, entendendo que houve, abre aspas, desvirtuamento das contratações precárias, fecha aspas. Em seguida, subindo aos autos a essa Corte Regional, ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, vieram com vista a esta Procuradoria Regional Eleitoral para fins de manifestação. Conforme relatado, a coligação recorrente imputa aos candidatos investigados, ora, primeiro recorrido, no caso,
o Marcílio Lacerda contra Samuel Lacerda a prática de abuso de poder político e econômico, os quais teriam ocorrido mediante a realização de contratações precárias e temporárias de servidores no ano de 2024 em troca de apoio político em favor de suas pretensões eleitorais, ou seja, visando a reeleição da chapa encabeçada por Samuel no pleito de 2024. E atenção para o que afirma no seu parecer o procurador regional eleitoral Renan Paes Félix. O próprio candidato Samuel Lacerda reconhece que estava adotando medidas que poderiam ser consideradas vedadas, mas mesmo assim persiste e ultrapassa os limites legais. Na tentativa de amenizar essa transgressão, ele a apresenta como algo rápido e informal. Ele se refere aos atos de governo divulgados nas redes sociais pessoais do candidato, que não se descaracterizam da publicidade institucional. As principais conclusões referem-se ao fato de que, ainda que não realizada em página institucional, é patente que a publicidade institucional é vedada, principalmente próximo às eleições de 2024. Ele se refere justamente à prática do então prefeito da cidade de Conceição, que no dia 2 de outubro de 2024, a menos de 24 horas para o pleito eleitoral, Samuel, ora candidato à reeleição no município de Conceição, abriu uma live, um ao vivo, em sua rede social do Instagram, propagando que conseguiu, com o deputado federal Damião Feliciano, uma ajuda considerável para a realização da festa da cidade no dia 8 de outubro de 2024. Dessa maneira, diante de todos os fatos e provas já esboçados na presente AIGE, tem-se por claro e evidente o desequilíbrio enfrentado por candidatos opositores ao investigado, prejudicando a lisura do pleito. Samuel, que nesta oportunidade em que narra o procurador, abriu uma live para anunciar a festa realizada na cidade de Conceição há 2 dias antes do pleito eleitoral. O promotor, inclusive, reconhece que o próprio Samuel, através da sua narrativa na live, ele reconhece que a conduta que estava adotando poderia ser considerada vedada. E atenção para o que disse Samuel Lacerda na transmissão ao vivo, abre aspas, disse Samuel: eu vou fazer esta divulgação aqui porque infelizmente não vai ser uma grande divulgação, não vai ser uma festa, até porque não pode, por a gente estar num período político, mas eu preparei aqui com o celular na mão, coisa rápida aqui para vocês, vou colocar no som aqui a primeira atração para vocês. Dizia isso Samuel nesta transmissão ao vivo através do seu Instagram. Os investigados argumentaram, entre outros pontos, em relação à cor azul. Este comportamento, ele também se enquadra nas irregularidades previstas pela Justiça Eleitoral. Quanto à alegação de uso de agentes públicos em atos de campanha e propaganda eleitoral, esta não merece prosperar. Marcílio também denunciava a utilização de agentes contratados e públicos da Prefeitura de Conceição na propaganda eleitoral do Samuel. O procurador regional eleitoral, ele não acata essa justificativa, porque o promovente, no caso, as imagens divulgadas no Instagram, sustenta que os investigados não estavam realizando essa manifestação pública. Além disso, sustentaram que jamais foi exigido que servidores
ou pessoas vinculadas à administração usassem a cor azul e que tampouco houve qualquer ordem administrativa determinando o uso de determinada cor no período eleitoral. Sobre esse ponto especificamente, o Ministério Público Eleitoral já havia se manifestado corretamente pela improcedência, diante da inexistência de qualquer indício de que Samuel Lacerda ou qualquer integrante de sua campanha política tenha agido diretamente para que os funcionários participassem dos eventos utilizando vestimentas na cor azul, a cor utilizada na campanha do Samuel Lacerda. O promotor Renan Paes Félix também aborda o aumento no número de servidores contratados na Prefeitura de Conceição. No que diz respeito às contratações temporárias realizadas no ano da eleição, o juízo sentenciante, em dissonância com o entendimento do representante ministerial de primeira instância, destacou que não ficou demonstrada a finalidade eleitoreira destes atos administrativos, razão pela qual afastou a configuração do alegado abuso de poder político e econômico. No entanto, de fato, chama atenção o expressivo número de contratações temporárias de servidores durante o ano eleitoral, em volume suficiente para, em tese, caracterizar ilícito eleitoral e configurar abuso de poder público, político ou econômico. Trata-se de 354 funcionários temporários, o que é um salto bastante conveniente de, justo no ano das eleições e em período vedado, aumentar o quantitativo de temporários em quase 100%, quando comparado no ano anterior de 2023, quando eram 199 funcionários. Nesse contexto, o promotor destaca que a contratação temporária por excepcional interesse público somente é admissível em hipóteses excepcionais, devidamente justificadas e fundamentadas. O levantamento quantitativo realizado, contudo, evidenciou um cenário sem amparo legal. Aliás, o Tribunal de Contas do Estado, ao diagnosticar a situação em Conceição, já havia identificado um excesso de servidores contratados precariamente. Em razão disso, o próprio Tribunal de Contas emitiu um alerta, o que ensejou o aprofundamento das investigações do Ministério Público. O promotor eleitoral Renan Paes Félix deixa claro de que não há dúvidas que exemplo emblemático desse contexto é o caso de um servidor nomeado como secretário executivo de Esporte, Juventude e Lazer, que sequer sabia onde ficava seu local de trabalho, apesar da ampla exposição em redes sociais, onde se afirmava, abre aspas, só chegando, sejam bem-vindos ao projeto de reeleição. Ou seja, o juízo zonal, em sua sentença, admite, em mais de uma oportunidade, a existência de indícios de finalidade eleitoreira. Para além da evidente contradição de um contratado por excepcional interesse público desconhecer o próprio local de trabalho onde exercia tal excepcional interesse público, observa-se, conforme bem destacado, que no ano de 2023, amplamente noticiado por veículos jornalísticos, a Prefeitura de Conceição alegava estar sofrendo severos golpes financeiros decorrentes da redução de repasses federais aos municípios. Curiosamente, porém, no ano eleitoral de 2024, em vez de um enxugamento da máquina pública compatível com a alegada crise fiscal, verificou-se um aumento exponencial no número de servidores contratados temporariamente e em cargos comissionados. Esse aspecto já havia chamado a atenção do Ministério Público, que instaurou procedimento específico para fiscalizar tais admissões. Assim, não se pode ignorar o evidente paradoxo. Como uma prefeitura que meses antes anunciava publicamente dificuldades financeiras e a necessidade de cortar gastos, passou a realizar numerosas contratações temporárias, expandindo seu quadro funcional. De que forma esses servidores seriam remunerados se o próprio gestor municipal havia declarado a carência de recursos?
O cenário se torna ainda mais contraditório, destaca o procurador, quando se analisam as circunstâncias envolvendo parte dessas contratações. Como já foi destacado ao longo do processo, muitas dessas admissões estavam associadas a registro fotográfico dos contratados em contexto de apoio político ao então pré-candidato à reeleição Samuel Lacerda. Neste contexto, ficou evidente, durante a instrução, que, curiosamente, várias nomeações ocorreram apenas poucos dias após a postagem de apoio. Para aprofundar a análise, o Ministério Público Eleitoral destaca expressões: é só chegando, sejam bem-vindos ao projeto Reeleição de Samuel Lacerda e obrigado a você e a toda a sua família. Muito obrigado pela confiança em nosso projeto, por confiar na palavra do Samuel. É o que destaca expressamente o promotor eleitoral, que julgou procedente a denúncia do Marcílio Lacerda e que pede cassação do Samuel Lacerda. O Ministério Público Eleitoral ainda destaca, ao acolher a denúncia do recurso interposto por Marcílio Lacerda, que seja reconhecido o abuso de poder político, aplicando-se as sanções previstas na lei, declarando a sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição em que se verificou tal abuso, além da cassação dos diplomas que lhe foram outorgados. O recurso de Samuel Lacerda, o Ministério Público Eleitoral não acolheu essa ação movida na comarca local, agora segue para a avaliação do relator deste processo no Tribunal Regional Eleitoral, que é justamente o desembargador Zivanildo Torres Ferreira. Após a manifestação do Ministério Público Eleitoral, agora aguarda-se a manifestação do desembargador Zivanildo Torres Ferreira, que é o relator do processo dessa ação que pode cassar o mandato do Samuel Lacerda de Conceição. E após a manifestação do relator, o caso segue para a apreciação do plenário do Tribunal Regional Eleitoral, composto por 16 desembargadores, que pode resultar na cassação do prefeito de Conceição, o Samuel Lacerda. Atenção, Conceição! Tudo a gente traz aqui em primeira mão na TV e Rede Diário do Sertão.